Vamos falar os spoilers de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Sim, tem muita coisa pra gente falar. Lembrando, spoilers. Temos aqui spoilers. Vamos revelar coisas do filme. Se você não assistiu, veja esse vídeo aqui por conta e risco. A gente vai comentar tudo sobre Doutor Estranho. E juras, ufa, agora dá pra falar, sabe? Porque é um filme que é difícil falar sem spoilers. Por quê? Por conta de quem é o antagonista desse filme. De quem é que tá provocando essa loucura toda. E é a Wanda. Cara, a Wanda é a grande vilã desse filme. E isso faz a gente se questionar muitas das coisas, muitas das decisões, principalmente quando a gente viu ali em WandaVision, né? WandaVision a gente viu um arco de descontrole da personagem. A gente viu ela entendendo por que ela tava tendo aqueles comportamentos. Ela tava superando o luto. Houve uma redenção até. E um entendimento sobre quem ela é e tudo. Beleza, fechou a história da personagem da Wanda. E aqui é como se eles repetissem o mesmo arco de WandaVision, só que num mais extremo. Mais extremo. Porque aqui ela mata desenfreadamente as pessoas. É como se ela fosse sádica, ela estivesse sádica. Não é só porque ela está sendo consumida pelo Darkhold, mas parece que faz parte dela esse sadismo. Não é só por causa do livro, do instrumento ali. Isso me incomodou de uma forma muito grande. Porque a impressão que eu tenho é que Hollywood não sabe lidar com personagens, principalmente mulheres super poderosas. A gente vê isso com a Daenerys em Game of Thrones. O que é que foi feito? Não, ela é louca, ela tocou fogo em tudo. Jean Grey nos X-Men. Cara, ela é louca, ela mata todo mundo, ela é descontrolada. E aqui a WandaVision é a mesma coisa. A Wanda era uma descontrolada que mata todo mundo. Porque ela quer ver os filhos dela e tudo. Eu acho que existe um pouco cuidado. Porque olha o tanto que foi feito. Olha o tanto que foi feito em WandaVision. Olha o tanto que foi feito aqui nesse filme. Para no final ela dizer assim: eu vacilei, eu vou derrubar tudo aqui e morrer e me matar. Até mesmo em relação à própria WandaVision. Quando você chega na cena pós-créditos de WandaVision, você tem a Wanda lá estudando Darkhold e tal, e escutando a voz dos filhos dela, pedindo ajuda. Então, a gente meio que tava esperando que a gente seguisse essa linha das almas dessas crianças estarem em algum lugar e a Wanda tá precisando. Não, o que acontece aqui não é isso. O que acontece é que a Wanda, ao descobrir o conceito de multiverso estudando Darkhold, ela percebe que, na maioria dos multiversos, ela tem os filhos. Que esses filhos não vieram do nada, que ela não imaginou. Eram basicamente ecos dessas outras vidas que ela teve que as variantes dela tiveram em outras terras, em outros... Gostei, inclusive, da justificativa do que é o multiverso. Uhum. Porque ele fala assim: se você sonhou com você em outro lugar e fazendo aquilo e você acorda, não é mentira. É verdade, só que em outro multiverso. Uhum. Isso pra mim é um conceito muito bom. Não, os conceitos de multiverso... O Michael Waldron, que foi quem começou a explorar o multiverso com o Loki, ele consegue explorar esses conceitos muito bem. Sabe? Mas aqui eu acho que é o conceito definitivo aqui dentro do MCU, se você sonha, é porque você tá vivendo, você vive aquilo em outro multiverso. As ideias que ele coloca lá são muito boas, certo? A questão conflita com o que a gente viu da Wanda. O filme tenta dar uma justificativa, mostra até uma variante do Stephen Strange que foi consumido pelo Darkhold. Então a gente vê que a força que esse Darkhold tem para corromper as pessoas. Certo? O problema é que quando você volta pra WandaVision, parece que a Wanda tinha virado essa página em relação a conseguir desapegar. A jornada que era indicada na cena pós-créditos era outra. Era uma jornada para conseguir recuperar os filhos dela, porque a Wanda tá extremamente cruel aqui. Eu não vejo que é um problema só com mulheres, mas é um problema que o próprio Superman a gente viu esse conceito de muitos cineastas, muitas histórias
terem que pegar e fazer uma versão maligna do Superman, porque não conseguem lidar com um personagem super poderoso. Mas quando você volta pra mulheres, isso é muito mais presente na cultura pop, especialmente nos quadrinhos da Marvel, que você tem 2 exemplos gigantescos com a própria Wanda e com a Jean Grey, quando ela vira a Fênix Negra. É um problema crônico da Marvel, não só no cinema, mas nos quadrinhos, e isso reverbera também no cinema. E outra, Siqueira, as pessoas usaram a desculpa de que, mas isso acontece nos quadrinhos. Cara, os quadrinhos são massa, são uma base muito boa pra você adaptar pro cinema, mas você não precisa repetir os erros dos quadrinhos em cinema, entendeu? Se você parar pra pensar, a própria Elizabeth Olsen, ela tava muito ansiosa pra viver essa versão mais sombria da Wanda. Então acho que ela teve... E honestamente ela entregou. Sabe, essa versão sombria da Wanda é uma versão extremamente interessante e a Elizabeth Olsen entrega. Ela literalmente matou a personagem, né? Essa é a verdade. Eu sei que ela não morreu, vai aparecer... Cadê o Visão Branco do WandaVision? Vai salvar ela ali. Quando ela estiver caindo nas pedras, ele vai aparecer e vai salvar. Com exceção de uma foto, de uma aparição numa foto ou numa televisãozinha ali, o Visão foi completamente esquecido. A gente não tem participação do Visão aqui, mas... E eu acho que isso contribui, inclusive, pra gente ter uma Wanda mais descontrolada, sabe? É um arco que não é muito satisfatório pra mim, mas a forma como foi vendido pela Elizabeth Olsen quase compensa isso, sabe? Não, eu que gostei... Cara, eu torcia pra Wanda, mesmo sabendo que ela tava fazendo uma coisa errada lá no WandaVision, que ela tava torturando aquelas pessoas. E ainda assim a gente passava um pano, né, pra Wanda. Pô, é a Wanda. Aqui é impossível. Ela tá entendendo o luto, não sei o quê. Cara, não tem como torcer, não tem como vibrar pela personagem, não tem absolutamente nada. Ela tá sádica, ela tá assassina, ela mata vários bruxos, vários magos, né, Ela mata heróis, juro. Ela mata heróis. Mata heróis. Isso, porque a gente acabou não comentando aqui que as grandes revelações dos cameos populares aqui é que em um dos multiversos a gente vê os Illuminati, né? Que é um grupo renomado das grandes mentes da Marvel. E aqui eles têm uma reunião em que o Mordo lá do universo do Doutor Estranho, né? É um desses Illuminati, não, né? São 2 Mordos diferentes. É um Mordo desse universo dos desse universo. Illuminati. Isso. Nós temos aqui uma Capitã Marvel, mas não é a Brie Larson, né? Não é a Carol Danvers. Não, é a Maria Rambeau. Ela se tornou a Capitã Marvel desse universo. Que era amiga da Capitã Marvel, né? No filme dela, né? No filme solo. E que muita gente achou que era mais carismática que a própria Carol Danvers. Então quem queria ver a Maria Rambeau como Capitã Marvel, tá aqui. Tem. Maria Rambeau é mãe da Mônica Rambeau, que é da série do WandaVision, né? Que vai estar no The Marvels e tudo mais. E ela tá, né, com Capitã Marvel e tudo mais, né? E por falar em Capitã Carter, né? A primeira Vingadora. Temos a primeira Vingadora que apareceu em What If, né? A Agente Carter como a Capitã América, porque... Capitã Carter, ela tá usando lá o Union Jack, é inglesa, cara, é britânica. Houve uma troca, né? Ao invés de ser o Steve Rogers no experimento, é a Agente Carter, né? E aí ela se transforma na Capitã Carter, que a gente viu isso no What If, né? E é o primeiro episódio, se eu não me engano, de What If, e a gente gostou bastante dessa personagem. Ela tá lá com o escudo, a Hayley Atwell lá, bonitão e tudo mais. Capitã Carter, né? Ao vivo, né? E o Raio Negro, se queira, lá de Inumanos. Lembra da série do Inumanos? Eu lembro, eu vi esse piloto no IMAX, juras. A série que a Marvel fez questão de colocar dentro de uma gaveta, onde vai estar Cavaleiro da Lua junto assim, né? Guardado numa gavetinha. Estava lá o Raio Negro, que é extremamente poderoso, né? O Anson Mount voltando como personagem, né? Isso. Agora, um desejo que a internet tinha e foi realizado foi ver o John Krasinski como Reed Richards. Ele tá lá, inclusive, é citado o Quarteto Fantástico inteiro, inclusive os filhos, a Valéria e o Franklin são citados. Sim. Ou seja, nesse universo existia um Quarteto Fantástico, porque o... mas isso daí é meme, né, cara? Não vai ser o John Krasinski, infelizmente não vai ser. Pode ser. Ele não vai ser, cara. Não vai ser. Ele ficou tosco como Reed Richards. Ele tava desengonçado, aquela roupa era feia. Primeiro que nenhum dos atores filmaram com o outro.
Tá todo mundo em um lugar diferente, não tem ninguém junto, eles não interagem. É horrível. A cena é muito mal feita. E o Reed Richards solta umas frases assim, aleatórias. A gente fica assim, caraca, meu Deus, John Krasinski? Não é possível. Isso é piada. Caraca, tão brincando com a gente. É coisa, né? Tão inventando, não sei o quê. Não teve Tom Cruise como Homem de Ferro, mas teve aqui John Krasinski como Reed Richards. Eu acredito que não vai se realizar, tá? Não vai ser esse daqui. É só nesse multiverso que é o John Krasinski. Jura? É mais piada. O rosto da Maria Rambeau é o mesmo, o rosto da Capitã Carter é o mesmo, o rosto do Steven nesse universo também é o mesmo, mas quem temos? Charles Francis Xavier, que é basicamente o líder dos Illuminati, né? Ele vem na cadeira amarela do desenho animado, da série animada dos X-Men, mas não só na cadeira amarela. Não é o Xavier dos filmes dos X-Men que a gente viu, é o da série animada. Mas ele solta uma frase lá do X-Men Dia de Futuro Esquecido. Não é porque alguém tropeça que não pode se recuperar. E ele tá com um terno verde e juras, na trilha do Daniel... Toca, né? X-Men 97. Na hora que o Xavier aparece, toca o tema clássico dos X-Men, cara. Muito bom. Muito bom. Honestamente, muito bom. O único dos Illuminati que realmente serve pra alguma coisa ali é o Xavier. É o único que tem uma cena própria, inclusive. Momentaneamente, né? Porque... Juras, é o único que trata o Stephen Strange como um possível aliado. Os outros veem nele um reflexo do Stephen Strange daquele universo. Dos outros, né? Não, daquele universo específico, porque é vendido pra todo mundo que o Stephen Strange foi o cara que deu a sua vida pra derrotar o Thanos. O pior inimigo do multiverso é o Doutor Estranho, né? Eles falam bastante disso. Não é a Wanda, não sei o que. Isso aí a gente resolve. Não resolveram, né? Mas enfim. Porque esse Stephen Strange, desse universo, ele foi responsável pela morte de um universo inteiro. E aqui vem um conceito que foi colocado, já existe nos quadrinhos, quem leu Guerras Secretas, do Jonathan Hickman, já estava mais ou menos familiarizado com isso, que é o das incursões. Que é quando dois universos colidem e um deles desaparece completamente. E aí, é uma coisa inteligente, por quê? Porque também coloca que se uma pessoa passar muito tempo de um universo, passar muito tempo no outro, pode causar uma incursão. Justificando o quê? Você não pode ter um troca-troca de dimensões. Você não pode ter o Peter Parker lá do Sam Raimi passando muito tempo no universo principal, porque senão pode causar uma incursão. É uma forma inteligente de dizer, olha, a gente vai usar esse recurso, mas não pode ter uma troca permanente. Não pode exagerar. É uma forma inteligente de você fazer isso, além de já preparar o terreno para Guerras Secretas. Que se a Marvel algum dia for fazer um reboot da sua cronologia, vai ser através desse... Uma das ideias, obviamente, seria fazer através disso. Fazer a Guerra Secreta, uma guerra entre esses universos diferentes, e depois ter um único universo fundido com elementos dessas terras surgindo. Que é onde vai vir os X-Men, né, Siqueira? Provavelmente os X-Men vão surgir pós Guerras Secretas, porque Guerras Secretas tá sendo armado a partir de... Acho que desde de WandaVision ali, a gente já vê alguma coisa sendo preparada de Guerras Secretas. Aliás, desde Capitã Marvel a gente vê isso, né? Na cena pós-créditos de Capitã Marvel, a gente já viu o trabalho em cima do Nick Fury, né? Com os Skrulls e etc. E aí, eu acredito que... São dois eventos diferentes. São dois eventos diferentes. Invasão Secreta é sobre os Skrulls invadindo a Terra. Guerra Secreta... Mas isso vai reverberar no Guerras Secretas, né? No fim das contas. Pode reverberar. O Guerra Secreta, se acontecer, e tudo tá indicando que isso pode acontecer, vai ser um evento gigantesco, que a gente pode ter cameos de basicamente tudo o que já foi de todos os multiversos. Já feito. Tudo que foi... E é interessante, Juras, que a gente teve esse uso... A gente tá dando uma pequena desviada aqui do assunto do filme, mas é porque como o filme traz isso, é interessante falar. Foi anunciada aquela série animada dos X-Men que se passa na época da série clássica dos anos 90. A série animada está sendo feita um reboot daquela série antiga. E será que a gente vai ver talvez esse grupo de X-Men perdendo seu Xavier porque a Wanda o matou? Que seria uma forma inteligente de tentar dar um segmento... Tentar explicar por que essa nova série animada dos X-Men está sendo feita sob a bandeira Marvel Studios
colocando que a terra desses X-Men que a gente acompanhou lá nos anos 90 é essa que a gente viu aqui agora. Inclusive, o roteirista falou que o desenho tem tudo pra ser canônico, né? Tem. Dentro do MCU. Então, é uma coisa pra gente pensar no futuro. Mas o certo é que quando aparecem esses cameos todos, a Wanda mata todos eles de formas mais escabrosas do mundo e violentas. Por isso que eu falei que 14 anos é poucos, cara. Porque a gente vê cabeças explodindo. A morte do Raio Negro foi brutal. Ele é o negócio do Raio Negro é que ele abre a boca e ele desmonta as pessoas, né? É quase uma bomba nuclear quando ele dá uma palavra. E aí ela trava a boca dele e ele abre a boca lá, né, por dentro e ele mesmo se explode. É aquela coisa, Mr. Anderson, é o agente Smith tirando a boca do Neo lá no primeiro Matrix e na hora... Capitã Carter é partida no meio com o próprio escudo pela Wanda. O pobre do Reed Richards não deu nem pra sair. Mostrou momentaneamente como é que vai ser os efeitos de Quarteto Fantástico, de esticar, ficaram horríveis. E aí, quando ele tá morrendo, ele tá meio que se... Parece que ele tá sendo passado naquele moedor de papel. Que ele vai se... É pior, Juras. Parece aquele moedor de carne. Sabe? É brutal. E o Xavier, ele consegue entrar momentaneamente na cabeça da Wanda, porque a Wanda entra nesse universo não por um portal, nem por nada disso. Ela possui a Wanda desse universo. Isso. Que fica através lá... da força dela, né, da magia, do Darkhold. E ela consegue invadir os corpos das Wandas de vários multiversos e daquele específico ela tá... E essa Wanda, ela vira um personagem dos anos 80, desses de terror, tipo Jason, tipo Halloween, que ela vai andando assim, sangrando, a cara bizarra e você... Cara, sinistro. Vilã, né? Vilã é isso aí. Tanto é que eles não conseguem derrotar essa Wanda. A Sam Wanda... Raimi não teve paixão. Tipo assim, a Wanda que eu amo de WandaVision, ele praticamente nem viu WandaVision, né? Ele não teve amor, né? Ele mostrou a Wanda de maneira brutal e tanto é que essa Wanda ela não é derrotada. A forma que eles encontram pra fazer com que a Wanda perceba o que tá acontecendo com ela é ela ser enxergada pelos olhos dos filhos dela, dessa Wanda da Terra dos Illuminati. Como um monstro. Um monstro, né? Exatamente. E aí é interessante porque a gente teve lampejos do multiverso. Acho que foram poucos multiversos que a gente viu. Eu pensava que ia ter muito mais. Eu pensava que a gente ia acabar embarcando em vários multiversos diferentes. A gente basicamente foi para a mesma versão daquele local em períodos diferentes. Tipo aquela Nova York que é diferente. Onde tem os Illuminates. Quando ele tá fazendo a transição, a viagem entre multiversos, tem uma hora que eles viram desenho animado, depois viram outra coisa, mostrando que o What If... cara. O What If sim é canônico, né? A gente pode dizer que, do jeito que apareceu ali, faz parte do universo do MCU mesmo, de verdade. O exercício narrativo que o multiverso proporciona é muito legal. Porque você pode fazer exatamente qualquer coisa. E te digo, quase nada tem consequência. Porque fala assim, não, mas em outro multiverso a gente vai e resolve aqui. Não, é justamente isso, Juras. Esse filme, ele colocou um tampão nessa resposta. Já vamos procurar a incursão. Resposta em outro... Eles conseguiram um jeito de tentar impedir, de tentar utilizar essa muleta de vamos procurar soluções em outros multiversos. Havendo essa questão da incursão, você tem um risco gigantesco de você tentar ficar pulando por multiversos por aí e buscar... a Viúva Negra morreu nesse universo. Vamos buscar outra Viúva Negra. Não tem como uma outra Natasha vir pra isso. Se bem que tem aquela coisa daquela Natasha que foi lá de um universo pro outro, naquele universo dela que foi destruída. Mas eu acho que o Vigia deve dar um jeito em relação a isso, né? É aquela coisa, vamos tentar... É aquele negócio de desenho animado, né? Desenho animado é isso aí. Ninguém liga e tudo. A gente acaba de dizer que faz parte do MCU, né? Mas quando tem um problema, mas é isso aí. Sabe, mas foi meio que dado um tampão em relação a isso, pra dizer, olha, usem essa ferramenta, mas tem essa regra aqui. Você não pode transplantar de uma vez um personagem de um universo pro outro, sob risco disso aqui acontecer e tal. Você pode ter aventuras temporárias e tal, mas não pode ter um transplante permanente sob o risco de uma incursão. Agora, eu acho que eu fiquei muito impressionado, Juras, com o fato de que conseguiram colocar no meio dessa confusão toda um crescimento próprio pro Doutor Estranho. A gente viu que é um personagem que fazia o que tinha que fazer, que ele tinha que estar no controle da situação o tempo todo,
E a gente entendeu agora o custo que isso tem pra ele. Ele perdeu a Christine tá se casando com outra pessoa, ele se vê incapaz de ter outros relacionamentos porque ele sempre tem que estar no controle da situação. Ele gosta do Wong, mas não consegue respeitá-lo como Mago Supremo, sabe? Sim. Existe um crescimento do Stephen Strange em relação a isso. Eu acho que o Benedict Cumberbatch foi bem hábil ao colocar de forma bem sutil essa evolução do Stephen Strange. Ele sim teve uma evolução em relação ao que a gente viu nos outros filmes. Em relação à Wanda, essa evolução é bem trôpega. Eu gostei eu gostei da dinâmica dele com a América Chaves. O nome dela é América. Uhum. E aí tem alguns momentos que ele fala assim: América, confia em você. Não desista, América. Que é claramente, né, aquelas momentos né, dos patriotas norte-americanos. Opa, mas espera aí eu tenho que dar uma intervida. Se você vê o figurino dessa América Chaves, ela tá utilizando uma bandeira de Porto Rico com os arco-íris. Ela é uma moça, uma jovem criada por duas mães, certo? Ou seja, e é uma jovem latina, sabe? Se fosse um cara, um lourinho de olhos azuis, usando uma fantasia de Capitão América, eu ficaria calado em relação a isso. Não, mas quem falou essa frase que eu tava dizendo não era a América, era alguém falando pra ela. Isso. Porque ela tá desanimada e ela fala: América, confie mais em você. Mas não cara, essa... Mas não um essa recado América... claro. Siqueira, você tá vendo que é um filme extremamente patriota, rapaz. Só faltou a bandeira dos Estados Unidos aparecer assim de fundo, a América. Mas juras, qual versão da América, cara? Essa versão que abraça culturas diferentes, a versão que abraça... Sim. É uma América que não é exatamente a América trumpista, sabe? Não, sim, não. Não tô falando que todo filme que aparece a bandeira dos Estados Unidos tá errado em ter a bandeira. Cara, esse é um filme americano, eles são nacionalistas, eles têm que colocar a bandeira deles mesmo, é isso aí. Não, eu tô falando que o duplo sentido, né? Não, acho que essa versão de América confia em você pode ser indicar essa América que foi meio que deixada de lado durante a era Trump. Dizer, olha, confio em você, jovens, latinas, de famílias queer, confiem em vocês, vocês são o futuro da gente. Eu acho que a forma como foi colocada não foi exatamente aquele America, foi mais do sabe, foi mais essa versão dessa America, é uma versão, tá apelando pra essa versão mais inclusiva, sabe, do país, que é meio escondida e às vezes não aparece tanto assim, né? Eu gostei da personagem, acho que... Eu queria mais dela. Ela foi uma sidekick, né? O que se espera de uma sidekick, ela teve até uma certa relevância. O poder dela é absurdo, porque toda vez que ela fica com medo, ela viaja entre multiversos, e ela tá sempre procurando as mães dela, que foram sugadas para algum multiverso. E pelo que a gente ouviu ali, existe 800 e poucos multiversos. Pelo menos que foi contado ali, né? Eu acho que é bem mais que isso, Júlio. E aí acho que também é bem mais que isso, né? A gente tem essa versão alternativa da Christine, que trabalha na Fundação Baxter. Ou seja, a gente teve algum desenvolvimento de Quarteto Fantástico aqui com a Fundação Baxter. E essa versão da Christine do Universo Illuminati trabalha pra Fundação Baxter. Ela é a especialista deles em multiverso. Ou seja, ela não é uma doutora de medicina, mas sim uma física. E é colocado que existem vários multiversos catalogados. Então, acho que vai ser bem interessante explorar esse conceito agora com essas limitações que foram colocadas. Agora, essas interações do Stephen com essa versão alternativa da Christine fazem com que ele perceba que, e até mesmo a própria América dizendo, você estragou tudo com a Christine nessa terra aqui também, faz com que ele perceba, olha, eu amei essa mulher, mas talvez meu destino não esteja com ela. Sabe, eu amo a Christine, mas talvez nosso destino não seja exatamente ficar juntos. E ao mesmo tempo que a gente tem o Stephen tendo que utilizar o Darkhold para conseguir impedir a Wanda, ele usa a versão do Darkhold do Stephen alternativo para conseguir, e isso foi muito interessante, ele possuiu não a versão viva do Stephen Strange, mas um corpo morta. Da versão morta-viva dele para conseguir interferir no clímax do filme. Então, What If ali, né, Siqueira? O zumbi What If, a referência aí. Não é aquele Doutor Estranho do What If. Não, certo? Mas tô dizendo que até visualmente é parecido. Visualmente parece, certo? Mas não é aquela versão do What If, certo? Não é aquela versão. É a versão que tava junto da América no começo do filme e que ficou tentada a sugar os poderes da América Chaves para que
o demônio, a Wanda, não conseguisse esses poderes. Ou seja, um Doutor Estranho que meio que sucumbiu à tentação de ir pelo caminho mais fácil, em detrimento de salvar um inocente. E tem um diálogo interessante do Stephen com um colega dele, lá no casamento da Christine, que diz, olha, eu fiz o que tinha que fazer e tal, e isso teve consequências. Por exemplo, o irmão desse colega dele morreu nesse período. Então, é aquela coisa, é um filme que fala muito sobre perdas e escolhas. Sim. Sabe? Sobre talvez fazer as escolhas mais fáceis, mais difíceis. E é uma coisa que o Stephen Strange ele tem que meio que chegar a termos com isso. No momento que ele faz essa escolha de usar o Darkhold pra conseguir impedir a Wanda lá no clímax do filme, ele vai ter que arcar também com consequências. E a gente já vê isso com aquele terceiro olho aparecendo na testa dele no final. Exatamente, porque não tem como ele se livrar 100% do Darkhold, né? Se ele usou, né? Se ele utilizou, de certa forma, o Darkhold consumiu agora, algo dele ali. O sacrifício da Wanda, no final, teve uma... Ela percebe o quão longe ela foi. A gente descobre que o Darkhold a versão física do livro é uma cópia, e que, na verdade, existe um templo onde esses feitiços profanos estão escritos nas paredes, e nesse templo tem uma estátua imensa da Feiticeira Escarlate. Não. E a Wanda, no final, vendo o que aconteceu, ela resolve destruir esse templo. E junto com a queda do templo, existe também a destruição de todas as cópias do Darkhold. Mas como o Stephen tinha tocado num livro e tinha utilizado o livro, um pouquinho dessa corrupção ficou dentro dele, dando origem a esse terceiro olho na testa dele. Que é a cena final, né? E entra os créditos, depois tem a cena pós-créditos. Que mostra a personagem da Charlize Theron, rapaz. Mais uma! Caraca, não poupei despesas, grana para o MCU. Charlize Theron fazendo a personagem da Clea, né? Que aí dentro do universo aqui do Doutor Estranho. Ela é o que? Esse cara? A sobrinha lá do bicho do primeiro Doutor Estranho, que é do Mormud. Certo? Ela é uma maga que vive dentro da... A dimensão natal dela é a dimensão sombria, a Dark Dimension que a gente viu lá no primeiro Doutor Estranho. Com os eventos do primeiro Doutor Estranho, ou talvez com outros eventos, uma incursão aconteceu dentro da dimensão sombria. Então agora ela recruta o Stephen para impedir essa incursão. Agora, futuramente, a gente vai ver que vai existir algo mais entre os personagens. Então foi interessante você fechar essa situação com a Christine para abrir com a Clea. Então vai ter, né? Vai ter. Vamos botar as capas pra lavar junto ali, sabe? Exatamente. Qual seria essa incursão? Talvez você queira o Kang? Será que poderia ser o Kang aí? Juras? Ela disse que foi ele que provocou essa incursão. Ela disse que foi ele que provocou essa incursão. Então pode ter sido justamente aquela Dormammu, eu vim barganhar. Talvez isso tenha causado uma incursão naquele universo. E ela vem agora pedir pra que ele venha pedir que essa incursão acabe destruindo aquele universo todo. Agora, Juras, eu gostei do arco do Stephen Strange. Ele foi bem desenvolvido. Como eu falei, esse arco da Wanda tem problemas. Mas eu acho que o saldo é bem positivo, sabe? Não só em relação ao filme, mas em relação ao andamento do MCU. Colocou algumas regras em relação ao multiverso. Não vai ser uma coisa completamente arbitrária. Você tem algumas regras a serem seguidas. Antigamente, até esse filme a gente não tinha. Então, tinha essa ideia que morreu alguém, traz de outro multiverso, cara. Tá resolvido. Então, dá um pouco mais de peso pra esse conceito. Trouxe novos personagens, mas a questão da Wanda, ela precisa ser consertada o quanto antes. Não sei qual fim vão dar, né? Se ela já morreu aí, porque aparentemente eles mataram a personagem, né? A gente sabe que não aconteceu. Não tem corpo. Não. Na Marvel não tem morte, essa é a verdade, né? A gente descobriu aí, tá descobrindo cada vez mais que a única morte é quando o contrato acaba. A única morte na Marvel. Natasha, Tony Stark, Chris Evans. Quando completa a quantidade de filmes, aí realmente morre. Tirando isso, rapaz. Né? A gente não sabe quantos filmes ainda tem no contrato da Elizabeth Olsen. Agora tem uma frase romântica que o Doutor Estranho fala pra Christine, que é muito bonita aí, que assim como no Ultimato tem Eu Te Amo 3000, né? Aqui tem Eu Te Amo em Todos os Multiversos. Isso Caraca, frasezinha pra usar, né? Namorada aí. Né?
Não deu muito certo pro Stephen Strange, né? Não deu muito certo Tudo pra bem, ele. nem sempre dá certo, né? Mas uma frase bonita pra você colocar na sua cartinha. Vai mandar uma mensagem pra, né, pro crush? Manda aí, né? Diz assim, ó, eu te amo. Se bem que crush é muito, você mandar um eu te amo já é, né? É forte, né? É meio Ted, né? Meio Ted Mosby. É meu Ted realmente amada, é. Não exagere muito, né? Eu te amo em todos os multiversos. Parabéns aí, hein? Agora, juras, é um negócio meio traumático, né? O Stephen Strange, ele deu de cara com a pior coisa que poderia... As piores coisas que poderiam acontecer com ele seguindo aquele rumo, né? É o fato dele... Num universo ele destruiu tudo, no outro, sabe... Ou seja, de 3 variantes que a gente viu do Stephen Strange, as 3 deram erradas. A única que deu certo foi a do universo meio-meia. A gente viu um Stephen Strange que... 2 Stephen Strange que destruíram suas terras e um que destruiu o universo inteiro. E isso fez com que o Stephen Strange do universo meio-meia meio que calçasse ali as sandalinhas da humildade, né? Exatamente, sandalinhas da humanidade. Siqueira, falamos aí sobre Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Obviamente tem outros assuntos pra gente abordar. Dependendo, a gente traz mais vídeos aqui no futuro, mas acessa aí rapaduracast.com.br que a gente vai aprofundar mais sobre Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, as ramificações. Vamos pensar mais em coisas que aconteceram. Vamos tentar rever o filme mais uma vez aí pra poder, né, as ideias ficarem florescendo melhor nas nossas cacholas aqui. Até porque falando em florescendo, né? Tem aquela Nova York toda florida ali, né? É aquela a Nova York utópica, cara, onde tudo ali você tem natureza e o arquitetura. Mas as roupas da galera muito parecidas, assim, um negócio meio estranho, né? E Júlio, esquecendo de falar do chaveirinho, né? O chaveirinho do Sam Raimi, Bruce Campbell. Bruce Campbell, lá, o West, né, da trilogia da saga Evil Dead. Que também tem um livro. Que também tem um livro do mal lá também, que é o. Exatamente. Necromonicon, e aqui faz uma participação como vendedor de pizza, de bola de pizza. E foi amaldiçoado ali pelo Doutor Estranho, né? E ele fica se esmurrando, que nem a mão dele que perde controle no Evil Dead, né? E ele fica. Ele fica do mesmo jeito. E a cena pós-créditos, a última eu vi que as pessoas ficaram chateadas, eu quero. O pessoal ficou meio puto, viu? Porra, eu esperei os créditos inteiros pra isso, uma piada, ele olhar pra tela e falar, acabou? O pessoal ficou meio pistola, viu? Os fãs do Sam Raimi gostaram, mas o pessoal que tá acostumado com cenas pós-créditos mais bombásticas, nem tanto, né? Exatamente. Fechamos aqui nosso vídeo. Se inscreve no nosso canal e clica aí no sininho para ser notificado a cada vídeo novo. Obviamente, quando tiver novidades, quando tiver teorias, tiver análise aqui de mercado, a gente volta para bater papo com você. E se você gostou desse vídeo, joga o like! A gente se encontra na próxima. Tchau, tchau.